بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Meus irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Os louvores pertencem a Allah, Jalla Jalaluh, o dono da vida, e nós gozamos, o protetor, o dador de tudo aquilo que nós temos como pertença, o dador de todos os recursos que nós temos, o dador de tudo quanto nós vivemos do bem, daquilo que nós percebemos, conseguimos sentir, ver, e tudo aquilo que vivemos, mas não percebemos também. Estamos a gozar mercês de Allah subhanahu wa ta'ala. Louvores a Ele. Pedimos a Allah que derrame bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, seus companheiros e todos aqueles que seguiram a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, as suas instruções, orientações e nos passos que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam deu. Nesses poucos minutos, inshallah, gostava de conversar sobre uma questão que vivemos no nosso dia a dia. Nós, como seres humanos, Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos testa, e estamos em testes, frequentes testes, e isso vai ser assim até nós partirmos deste dunya, tanto no bem, tanto nas situações fáceis, bem como nas situações difíceis. Todas essas situações constituem testes de Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Allah subhanahu wa ta'ala diz: testar-vos-emos tanto nas coisas difíceis, situações difíceis, bem como situações fáceis, no bem, na felicidade. Todas essas situações que nós vivemos constituem testes da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Algumas vezes eu li até recentemente sobre uma pergunta que foi dirigida a alguém e a pessoa respondeu. Era sobre alguém que já tinha um casamento já marcado e, por coincidência, naquela semana ou dias antes do casamento, uma semana antes, a pessoa perdeu uma pessoa muito próxima, e então, se ainda devia realizar o casamento ou não, de uma outra pessoa próxima a si. E o alim que respondeu com bases e disse que não havia nenhum problema em fazer o casamento. Então, a partir disso aqui eu levei isso como ponto de partida da nossa conversa. Algumas vezes nós criamos situações de tristeza, como se o dini fosse, o nosso dini fosse um dini que se constrói a partir de tristeza ou de situações difíceis. Às vezes perde-se alguém dentro de uma família, e algumas pessoas esperam que passe um mês, 40 dias, muitas vezes já ouvimos isso, que nem passaram ainda 40 dias, por isso que não é possível que a gente faça isso.
Como se o nosso dino incentivasse nós a vivermos na tristeza. Enquanto o nosso dino incentiva esquecer a tristeza. Nós vemos em vários versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala fala da tristeza, ou fala no sentido de proibição ou de negação. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Fala para os sahaba, companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: وَلَا تَهِنُوا, não desanimem, وَلَا تَحْزَنُوا, nem fiquem tristes, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, porque o fim de tudo é vos ver vitoriosos se vocês forem verdadeiramente crentes. Então, o princípio é este: o caminho para o triunfo, a vitória, é sermos verdadeiramente crentes. Examinarmos a nós mesmos se somos verdadeiramente crentes ou não. Alguns versículos Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. O bom resultado sempre é para os tementes. Então, o Islã não nos ensinou a viver sobre efeitos de tristeza. E a gente cria situações de ficar triste. Perdeu alguém. Cria sempre situações de recordar que perdeu uma pessoa próxima. E em função disto, manifestar tristeza. O Islã não nos ensinou isso. O Islã nos ensinou: aconteceu alguma coisa triste, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Allah diz: vou vos testar. Vocês vão viver sobre testes. Em muitos ayats, versículos de Allah, nós encontramos isso. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, para testar-vos quem dentre vós vai reagir corretamente. Quem dentre vós é o melhor nas boas obras. Então, Allah subhanahu wa ta'ala já garantiu: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Quem pode ser o mais verdadeiro em termos de informações acima de Allah subhanahu wa ta'ala? Então, tudo aquilo que Allah já nos informou, infalivelmente vai acontecer. Então, Allah diz: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Allah usou até aqui a questão de ênfase. Algumas preposições usadas no árabe como ênfase. O lam, nun, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, com certeza testar-vos-emos com coisas de medo, com medo, fome, a redução de recursos e até morte também. Mas Allah depois diz: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dê boas novas aos pacientes. Então, a tristeza é uma coisa natural, pode acontecer, não há dúvidas, mas nós não vamos buscar tristeza. Sempre que acontecer, buscamos sempre situações para esquecermos um pouco. Allah subhanahu wa ta'ala diz a Rasulullah: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Não revelamos para ti o Corão como um meio de tristeza, como um meio de viver triste, com aperto. Apenas إلا تذكرة لمن يخشى. É como lembrete, como uma recordação, exortação para aquele que teme Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, caracterizado por alguns dos seus companheiros, um deles disse:
ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Não vi quem podia ser o mais sorridente que o profeta sallallahu alaihi wasallam. Em todos os momentos, o profeta estava em sorriso. Jarir bin Abdullah diz que ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. Nunca o profeta sallallahu alaihi wasallam, desde a minha conversão ao Islã, ausentou-se de mim e logo que me visse, illa ضحك, excepto ele estava em sorriso, ria, o profeta sallallahu alaihi wasallam, sempre que me visse. Então o profeta não era um indivíduo de mostrar tristeza ou de transmitir isso aos outros sobre tristeza. E os hadith, muitos hadiths que falam do profeta sallallahu alaihi wasallam como um homem muito triste. Os muhaddith, os homens de hadith, muitos desses hadiths foram apontados como hadiths fracos, duvidosos. O profeta sempre transmitia a ideia de felicidade. E essa religião, o Islã, é uma religião de felicidade. Que foi uma parte de si, uma parte do Islã é a felicidade. Uma das coisas que o Islã carrega como característica é felicidade, tolerância. Por isso, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Inna habla amali ila Allah ta'ala. Uma das ações mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala, das ações virtuosas, uma das mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin, ou ala muslimin. Felicidade que cada esforça em introduzir no coração do outro muçulmano. Vejam só, o Islã aponta a felicidade, o esforço de colocar felicidade no outro, fazer o outro feliz, como parte integral da nossa religião. Então o Islã não nos incentivou a estarmos tristes. E a ideia de criar tristeza nos outros é uma obra satânica. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innama an-najwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu. A conspiração, conversas secretas, como conspiração contra os outros, faz parte do shaitan. São obras satânicas. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا, como meio de entristecer aos muçulmanos, aos crentes. O shaitan faz isso como o caminho de colocar tristeza nos corações dos muçulmanos. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. E aos muçulmanos nada atinge, excepto quando Allah permite. Então nós, como muçulmanos, somos ensinados a não viver tristeza. Alguma coisa aconteceu? Triste. Como eu disse, isso vai ser comum. É um texto da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nós partimos logo na busca de meios que nos confortam. Não viver todo momento que se encontra com alguém, perdeu um irmão há 2 anos, faz muita diferença na minha vida. Para que isso tudo? Para ficar triste? Nós não somos ensinados a ficar tristes. É óbvio que quando nós cometemos um erro,
Obviamente, para um crente, traz algum sentimento de tristeza, remorso, mas ultrapassamos isso com tauba, istighfar e buscamos felicidade. Por isso, uma das coisas, a felicidade é uma dádiva da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós vemos Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre os residentes de Jannah. Uma das primeiras coisas sobre as quais vão agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah diz: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. Uma das coisas que vão fazer é mostrar gratidão a Allah. أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. Louvado Allah seja aquele que nos afastou da tristeza. Nós não vivemos tristes, amargos. Não. Nós, como muçulmanos, arregaçamos as mangas, mesmo em situações difíceis. Colocamos isso como um teste e precisamos passar dentro deste teste. E a forma como passarmos nos testes de Allah é paciência. Paciência. Uma vez, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, quando escutou o versículo "Man ya'mal su'an yujza bih", aquele que praticar a malidade, sem dúvidas, será pago ou castigado. Terá uma recompensa equivalente à sua malidade. Correu ao profeta sallallahu alaihi wa sallam e disse: como vamos nos salvar depois deste versículo? Uma vez que nós cometemos erros, frequentemente nós cometemos erros como seres humanos. Então Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam consolou a ele, explicando que o sentido do versículo não é este. O profeta disse: acaso você não fica triste algumas vezes? Sim. Dificuldades não assolam assim? Ele disse: sim. Doente, não fica doente? Sim. Então, é este que é a recompensa, é o pagamento de algumas coisas que nós fazemos. Allah então submete-nos a algumas dores ou então situações difíceis. Não é para nós vivermos tristes. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, na sua viagem ou na sua migração de Meca para Medina, quando os idólatras de Meca lançaram um apelo de que quem trouxer Muhammad, vivo ou morto, mas quem trouxer é ele, o seu companheiro, tem como recompensa 100 camelos, uma grande riqueza, 100 camelos. Então isso agitou a todo mundo. Todos ficaram, ou muitos ficaram interessados em ter esta recompensa. Se espalharam à busca de Muhammad alayhi salatu wassalam, e seu companheiro Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Então, quando eles chegaram, ou um grupo deles chegou próximo de onde o profeta estava, na cave, juntamente com Abu Bakr começou a ficar triste. Chorou Abu Bakr. O profeta disse: por que choras? E Abu Bakr não era por ele que estava a chorar, mas sim pelo profeta. Caso o profeta seja encontrado, o que vai acontecer com o Din? Essa tristeza. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Ma dhannuk ya Abu Bakr bithnayn Allahu thalithuhuma. O que julgas? O que pensas? Ou qual é a sua análise em relação a duas pessoas que Allah está com eles? Então o profeta disse: La tahzan, não fica triste. Esse foi o conselho do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Nada de tristeza. Confia em Allah, não se coloque na tristeza, porque isso destrói o coração,
O profeta sallallahu alaihi wasallam, às vezes nós ficamos tristes porque alguém tem mais, um pouco mais que nós. Se for colega da escola, teve uma nota mais alta que nossa, nós não suportamos isso. Eu que ensinei ele não entendia isto. Mas como teve uma nota maior que a minha? Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Aos que foram dados mais que você, ao Muhammad, mesmo sendo descrentes, não dê olhar ao que eles foram dados. E Allah diz: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, não fique triste por eles não aceitaram o Islã, a sua mensagem. Vejam só, mesmo nesta circunstância em que a pessoa não está a aceitar a mensagem do Islã, Allah diz ao profeta: لا تحزن, não te entristeça. لا تحزن عليهم. Então, a tristeza na nossa religião não é o desejado. O nosso din incentiva-nos a felicidade, mas a filosofia da nossa felicidade não é igual ao ou a dos descrentes. A nossa felicidade é feita na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo felizes, nós, quando estamos sobre um bem, a nossa felicidade é feita através de gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos concedido aquela situação, aquele estado que nos coloca em felicidade. Allah subhanahu wa ta'ala, sobre Uhud, a batalha de Uhud, muitos ou todos nós sabemos o que os muçulmanos passaram nesta batalha. O profeta sallallahu alaihi wasallam colocou alguns sahaba em guarnição numa montanha, até porque faz estudos. Há pessoas que, mesmo não muçulmanos, diz isso, que vão e fazem estudo sobre aquele espaço em que o profeta sallallahu alaihi wasallam, principalmente os interessados na ciência militar, fazem estudo sobre a localização daquela montanha e qual é a motivação, a razão que levou o profeta a indicar pessoas que estivessem aí e não deixassem aquele espaço até que viesse uma informação do profeta sallallahu alaihi wasallam que eles pudessem abandonar. Então o profeta colocou algumas pessoas, alguns sahaba naquele lugar, vou importar já, e o profeta deu orientações que ninguém devia sair daquele espaço até que viesse a ordem de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para o efeito. Então os sahaba, os muçulmanos, estavam no início da luta com sinais evidentes da vitória. E até que o inimigo já estava mesmo em fuga. Então alguns entenderam que não havia razões para ainda continuar naquele espaço. Mesmo com a posição do grupo, do chefe do grupo, a dizer que não podiam abandonar o espaço, em função daquilo que o profeta deixou como orientações, mas alguns entenderam que não havia mais razões, tinham que descer. Então isso depois levou a situação de derrota aos muçulmanos. Enquanto os muçulmanos fugiam, foram surpreendidos. E quando você é surpreendido,
pelo inimigo, você perde a ideia. Você fica sem ideias como reagir. De repente atacou-te de trás, ou com pau, alguma coisa. A única ideia que te aparece naquele momento é fugir. Então não foi diferente com muitos sahaba naquela situação, puseram-se em fuga, a escalar montanha, fugir. Allah subhanahu wa ta'ala diz: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. Allah subhanahu wa ta'ala diz: nesta situação, Allah faz a revelação daquilo que aconteceu quando vocês estavam em fuga e até nem tempo de olhar atrás vocês tiveram, deixando o Rasul quase sozinho, com apenas um número muito reduzido. Enquanto o Rasul vos chamava que voltassem, afligiu-vos a tristeza ou preocupação, Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Mesmo assim, Allah diz: não há razões para tristeza sobre aquilo que vos afetou. Uma situação difícil, o profeta sallallahu alaihi wasallam ferido. Já rumores corriam da morte de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alguns sahabas, como Talha, que tanto defendeu o Rasul com seu corpo, estava quase estatelado. E quando os primeiros sahabas aproximaram ao profeta, um dos conselhos que o profeta disse, ou deu a eles, que olhassem para o Talha, cuidassem dele, subhanallah. E disse até com o dedo já perdido. Mas mesmo assim, Allah diz: لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. Não fiquem tristes pelo que vos afetou. E os descrentes nessa situação estavam todos eles felizes a festejar. E neste momento, Abu Sufyan, antes do Islã, antes da sua conversão, como líder da tropa inimiga, estava tão ansioso de confirmar a notícia da morte do profeta e dos sahabas mais eminentes. Então deixou ainda, era inteligente o homem, deixou um momento para não se apressar neste festejo. Já quase no fim do dia, ele levantou-se e começou a fazer perguntas de provocação. هل فيكم محمد? Entre vós está aí Muhammad? Repetidamente, mais ou menos 3 vezes isso. O profeta aconselhou os sahabas que não estivessem emocionados e não respondessem. Então ele quase estava conformado de que o profeta morreu. Então continuou, queria confirmar sobre Abu Bakr. Hal fikum Abu Quhafa, Ibn Abi Quhafa? Entre vós está aí filho de Abu Quhafa, Abu Bakr? Então o profeta disse: não respondam. Ele também ficou conformado de que agora Abu Bakr também morreu. Porque estava neles a sede de vingança por causa de Badr. Então perguntou: Hal fikum Umar? Entre vós está aí o filho de Khattab, Umar? Então notou um silêncio. Ele também ficou conformado, feliz de que todos eles morreram. Então ele começou a dizer: Intasartum Yawm al-Badr. No Badr vocês ganharam.
وانتصرنا اليوم, hoje nós também ganhamos. E matamos os melhores entre vós. Então, depois disso, Omar reagiu, mostrando que a informação que ele tinha era falsa. Seja como for, eu só queria mostrar, vejam como a situação era triste. Nós que não participamos, quando ouvimos, ficamos tristes. Ficamos com o coração partido. Imaginem, aqueles que participaram, viram o profeta ferido, e viram Sahaba, seus companheiros mortos. Mesmo assim, Allah está a dizer, não fiquem tristes. Então nós, como muçulmanos, fomos educados, não porque nós perdemos uma pessoa próxima, fazemos a nossa vida como já não tivesse mais, não houvesse razão de nós continuarmos vivos. Não. Ficamos tristes? Sim. É natureza humana. O coração fica triste. E também é compaixão que o coração tem. Ficamos tristes. Mas nós não buscamos situações para alimentar essa tristeza. Ficamos a falar disso que aconteceu. Todo aquele que nos encontrar, abordamos o assunto. Não. Nós buscamos felicidade. Você convida alguém para tomar o chá, menciona sobre o falecimento que aconteceu há meses. Não, perdi meu pai há 2 meses, eu não consigo. O Islã não nos ensinou isso. Então, termino por aqui, inshallah. E como síntese da nossa conversa, o Islã nos ensinou a viver felicidade. E a matriz da nossa felicidade é a gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala. E não violar os princípios de Allah subhanahu wa ta'ala. E fomos ensinados a não buscar situações para nós ficarmos tristes. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós momentos de felicidade dentro da nossa família, a nível individual como a nível coletivo. Que todos nós vivamos felizes e que no Akhira sejamos ainda mais felizes. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam.